Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Espírito Santo nos dê coragem, que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê conhecimento, que inspire o nosso coração para o amor e para o perdão. Nós estamos aqui, com a graça de Deus, nesse segundo encontro, estamos falando sobre o perdão, o alívio da alma. Hoje a leitura que vamos ler é de Eclesiástico, vamos proclamar, Eclesiásticos 28, do 1 ao 9. Amém? Eclesiástico, Eclesiástico 28, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Aí em casa você também lê, tá joia? Nós estamos aqui nessa graça de Deus, neste segundo encontro, e eu confesso uma coisa para você. Está sendo mais difícil do que eu pensei. Por quê? Sabe, quando a gente fala de perdão, é algo assim, muito diferente. É algo que realmente você precisa e necessita da graça de Deus para perdoar, e sem a graça de Deus você não consegue perdoar. E aí o que acontece? A mágoa, o ressentimento cresce, a pessoa fica uma pessoa infeliz e assim por diante. Não é verdade? Então vamos lá. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que ele te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus, e não fiques irado contra o teu próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo, e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, por que eu falei sobre algo difícil? Sabe, quando a gente fala de outras partes da Bíblia, parece que até, entre aspas, claro que a gente precisa do Espírito Santo, é um pouco mais fácil. Agora o perdão, conforme a gente vai falando, a gente mesmo vai lembrando, sabe? O coração da gente vai trazendo alguma coisinha que alguém falou. Então, o que o Espírito Santo me trouxe nesses momentos que eu estou refletindo essas palavras, nesses momentos que eu estou procurando mais leitura sobre o perdão, sabe? Foi algo bom para mim mesmo. Porque às vezes a gente esconde coisas de nós mesmos. Às vezes a gente pensa que perdoou, mas não perdoou. E o perdão é a libertação. O perdão é o alívio da alma. Realmente, quando a pessoa perdoa, ela fica aliviada, ela fica mais contente, sabe? Perdão é alívio. É como se tivesse tirado um fardo de 50 quilos das costas. Faz tempo que eu carregava até saco de cimento 50 quilos, mas eu não carrego mais, então nem me lembro mais direito como que é o peso. Eu sei que cansa. Então eu imagino que o perdão é mais que 50 quilos. Perdão, eu imagino que deve ser uns 100 quilos que está tirando das costas, sabe? E isso é verdade. A palavra de hoje, sabe, se a gente for refletir toda ela, a gente vai estourar o nosso tempo. Mas eu quero que você em casa leia toda a palavra e reflita certinho, né? A palavra começa: perdoa o teu próximo o mal que ele te fez, e teus pecados serão perdoados. Isso está no Pai Nosso. Se a gente não perdoar, como que o Senhor nos perdoará? Aí na palavra seguinte vai falando: não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga perdão dos seus pecados. A gente não tem misericórdia do nosso próximo e fica pedindo a Deus o perdão. A gente não tem misericórdia daquele que comete um erro conosco. Às vezes os erros pequeninos a gente não tem misericórdia. Como que a gente vai ter misericórdia dos erros maiores? Não é fácil, a gente sabe, mas é o Espírito Santo, é Ele que te
É Ele que te dá forças. É Ele que nos dá força, nos dá coragem para perdoar. Aí a palavra fala, Ele que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus o que lhe seja propício. Ou seja, nós somos carne. Carne significa o pecado, né, na palavra de Deus, na Bíblia. Nós somos carne, meus irmãos. Nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. Não adianta você tentar perdoar se você não pedir ao Espírito Santo esse entendimento. O Espírito Santo que te dá essa graça. É Ele que te concede essa graça. Não tem como. Não adianta, nós somos carnes, nós somos propícios ao pecado, propícios ao rancor, propícios à ignorância. Tá bom? E pedimos a Deus ainda o que nos... Ó Senhor, nos concede, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o nosso coração está ali cheio de mágoa. E aí a palavra vai falando, lembre-te do teu fim e põe termos às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Tá, mas vamos passar para essa última frase mais final. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado com o teu próximo. O temor ao Senhor, o temor a perder a amizade com Deus. Esse temor a Deus, meus irmãos, vamos explicar certinho. Não é o temor, eu temo a Deus porque Ele vai me castigar. Eu temo a Deus porque eu não vou ter a vida eterna. Não é esse temor. O temor a Deus é o temor de se afastar de Deus, correto? Quando eu estou com mágoas e falta de perdão, eu me afasto de Deus. Eu me afasto do Senhor. Isto é o que a palavra quer dizer. Lembra-te do temor a Deus e não fique irado contra o teu próximo. Não fiques irritado. Tá? O temor a Deus é isso. É o temor de se afastar de Deus por causa das mágoas que estão dentro do meu coração. Tá? No último versículo fala, lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu. A palavra é até difícil de falar, né? Inadvertidamente. Nossa. A aliança que fizemos com o Senhor. Nós somos cristãos, nós fizemos aliança com o Senhor através de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, por nossos pecados. Se Ele morreu por nós, quem somos nós para não perdoar? Então peça comigo, meu irmão. Peça que o Espírito Santo te dê força. Senhor, eu não tenho forças para perdoar, mas eu quero fazer essa aliança contigo. Veja, essa aliança é a minha aliança de casado, de matrimônio. Mas peça ao Senhor, Senhor, eu não quero me esquecer da aliança que eu fiz contigo e eu quero perdoar. Eu quero passar por cima do erro que o meu próximo cometeu comigo. Ele não sabia o que estava fazendo. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está fazendo. Muitas vezes, infelizmente, o inimigo cega as pessoas, apesar de elas já terem sido avisadas para não cometer isso com o próximo, e mesmo assim elas fazem. Mas respira fundo. Senhor, eu quero constituir essa aliança. Eu não quero me esquecer da aliança que eu já fiz contigo, Senhor, para que eu perdoe, para que eu não fique magoado e assim não me afaste de Ti. Amém? Faça essa aliança com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para consolidar esta aliança com Ele. Você precisa e eu também preciso. Como está fazendo muito bem para mim essas leituras, esses encontros que eu estou fazendo com vocês, meus irmãos. Quando vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar, tá? Estamos lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Arapongas. Pode me chamar, meu irmão, minha irmã. Estou pronto para conversar contigo na graça do Espírito Santo, se você precisar. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.